Olá, seja bem-vindo ao Inside the Core. Hoje a gente vai falar mais especificamente da primeira letrinha C do Core. Core é coragem para agir, a organização para poder ter metas e planos bem definidos, a reflexão para estar sempre revendo e se aprimorando, com a empatia de que é totalmente necessária para poder colaborar e criar algo realmente valioso. Você vai precisar conviver bem com as pessoas. Então, você precisa dessas 4 letrinhas: a coragem, a organização, a reflexão e a empatia. Então, falando de coragem, coragem é uma coisa assim, um conceito super amplo, que pode ser entendido de muitas formas mesmo. Então, eu começo falando da coragem do ser, a coragem de ser quem você é. Gente, isso é muito, muito profundo, né? Carl Jung, que era um seguidor de Freud, dizia que assim, que o grande objetivo da vida seria você ter a felicidade, digamos assim, de se tornar quem você é. Inclusive, gosto de citar uma frase do Miles Davis, um dos maiores músicos, instrumentistas de jazz, um gênio, um cara super ousado e certamente podemos dizer corajoso. Ele dizia que leva muito tempo, mas muitos anos, para você tocar e ser da maneira que você é, você tocar do seu jeito, você descobrir quem você é. E aí, quando a gente pensa na questão dessa coragem de ser quem você é, você primeiro tem que saber quem você é. Então, a gente precisa falar de autoconhecimento. Nesse quesito autoconhecimento, eu penso sempre muito no exemplo do Einstein. Por que Einstein? Talvez Freud fizesse sentido, Jung, meti um Einstein aqui no meio, meti o Einstein no meio. Por quê? Porque poucas pessoas sabem que Einstein, que é a referência quando pensa no maior gênio de todos os tempos, o maior QI, o maior gênio, o maior tudo, as pessoas pensam no Einstein. Acho que muitas pessoas, para não dizer quase todas, não têm ideia que o Einstein também falhou. Einstein tinha dificuldades na escola, de fato não era com matemática, era mais com a parte de linguagem. Inclusive demorou a falar. A família dele ficava preocupada com ele, achavam que ele tinha retardo mental, você vê o nível. Ele, ao longo da vida acadêmica dele, ele tinha uma curiosidade enorme e ele, na verdade, atribui muito dessa tal inteligência que as pessoas falam tanto a essa curiosidade. Ele ficou encantado no dia que o pai dele deu para ele uma bússola de presente. Ele ficou assim embevecido com aquela situação de ter algo que ele não enxergava, que determinava o norte, que era aquele campo magnético que a gente não consegue enxergar. Aquilo foi algo que parece que, nossa, transformou muito a vida dele. Então, mas ele sim, ele tinha dificuldade com matérias de linguagem. Quando ele estava mais velho, ele se mudou para a Suíça, falhou nos exames iniciais para passar, depois persistiu e passou, fez o college e, pasmem, meus amigos, pasmem, ele não conseguiu, quando ele se formou lá em física, ele não conseguiu um trabalho acadêmico que ele gostaria, com as características que ele queria, ele não conseguiu cartas de recomendação fortes o suficiente para poder ir
perseguir aquela carreira acadêmica como ele queria, e por isso ele aceitou um trabalho medíocre. E aí ele desenvolveu simplesmente a teoria da relatividade, porque ele tinha tempo sobrando, uma vez que ele não conseguiu o trabalho do sonho dele, que ele queria, que ele entendia como um ideal. Ele pegou um trabalho que era medíocre, por ser medíocre, sobrava mais tempo de estudar mais e fez simplesmente ali a teoria da relatividade. Então, eu gosto muito de contar essa história porque as pessoas gostam de atribuir sempre o sucesso, de modo geral, se é um artista, o talento, né, que consegue dar mais pirueta do que eu, consegue pintar melhor do que eu, porque ele nasceu assim. O Einstein, pô, que dizer, o cara é um gênio. É um gênio, não há dúvida que ele é um gênio, mas eu pergunto para vocês, se na primeira derrota, se a reação dele fosse ou de raiva, de ódio no coração, das pessoas não reconhecerem ali o talento dele, a genialidade dele, sim, que não teve um cara ali para dar uma carta de recomendação mais enfática, mais forte, para ele conseguir o tipo de trabalho que ele almejava e definitivamente merecia, né? Ou se ele tivesse entrado no estado de autoflagelação, de autopunição, realmente eu sou uma droga, eu sou uma porcaria mesmo, eu não sei nada, eu já sabia, que isso é uma coisa muito comum, que é a tal da mentalidade fixa. A gente cisma na nossa cabeça com uma ideia, não é? Muitas ideias, inclusive autodepreciativas, que faz com que esses eventos sejam uma comprovação. Pronto, agora está provado que eu sempre soube, eu sou um lixo. E aí, se você não sabe quem você é, aí a questão do autoconhecimento, talvez você vá desistir. Você vai desistir, você vai comprar essa ideia, porque você está ali tentando buscar eventos que comprovem e validem aquela sua crença, né, do que você acredita, por exemplo, sobre você mesmo. Então, o autoconhecimento é tudo. O Einstein também, mais uma vez citando ele, tem uma frase maravilhosa, que se você for julgar um peixe, né, pela capacidade de subir numa árvore, esse peixe vai se sentir um imbecil a vida toda. Peixe não sobe em árvore. Então, você precisa saber quem você é. E eu gosto de citar também muito o Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra, um livro que virou famoso no mundo inteiro. Executivos, altos executivos, CEOs, pessoas C-levels, citam muito A Arte da Guerra. Por quê? Porque é um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás e por um grande militar chinês, e ele tinha como grande ensinamento como lidar com situações de guerra, mas especialmente como evitá-las, né? Como preveni-las. Mas, obviamente, precisando lutar, lutemos. Mas como lidar? E a regra número 1 dele é que você tem que conhecer a si mesmo. Conheça-se a si mesmo e você ganhará todas as batalhas. E essa era a lição dele de que, comumente, em situações de guerra, as pessoas estavam muito mais preocupadas com o outro. O que o tal inimigo, né? Esse inimigo pode ser bem simbólico, ele estava no inimigo mesmo, alguém queria invadir o território dele. Mas aqui a gente pode pensar como inimigo um desafio profissional, um desafio da sua vida pessoal, uma etapa aí que você precisa vencer, um concurso que você quer fazer, não é? Um exame, uma, uma seleção, um processo seletivo para o mercado de trabalho. Você está vendo ali inimigos à sua volta, que são as pessoas que estão disputando a vaga com você, não é isso?
Se você está mais focado no que o cara está fazendo, não vai dar certo. Eu juro, não vai dar certo. Se você está preocupado, olha como ele é bom nisso, como ele é bom naquilo, e ele já está fazendo aquilo, ele já fez isso, já fez aquilo, e está ali focado na quantidade de cursos que o cara fez, o diploma, dos capítulos que ele já leu, ou dos programas que ele já escreveu, enfim, está focado no outro. Dificilmente você vai conseguir ter o sucesso que você almeja, porque você tem que começar olhando mesmo para você. O que que eu sei, o que que eu não sei, o que que é necessário saber para esse objetivo aqui, o que que falta, mas tudo começa de dentro, tudo começa de dentro. De eu entendendo daquilo que eu percebo que é necessário, o que eu preciso ainda aprender e melhorar bastante, o que está bom, precisa de alguns retoques, e o que precisa de muito. Mas é você com você mesmo. Você tem que estar sempre ligado em você. Inclusive, por que isso é tão importante? Porque eventualmente você não vai conseguir o resultado que você quer. Tá aí um Einstein, não conseguiu o que ele queria, foi reprovado em exame, uma coisa inacreditável. Se você está focado no seu autoaprimoramento e você tem a certeza, olha só, eu aqui me dediquei para fazer o meu melhor. Eu fui a melhor versão de mim mesma. Então, eu posso, com mais facilidade, numa próxima etapa, ter resultados melhores e evoluir em um pensamento da constante melhoria, da constante evolução, de estar crescendo e sendo a melhor versão de você mesmo. Eu ainda não vi alguém se arrepender disso. Então, você precisa do foco. Além da coragem de se olhar, se conhecer e falar, é isso que eu quero, é o meu desejo. O que eu penso? Sem pensar se é bonito, se é feio, se vão rir, se vão achar bacana, se acham que eu tenho capacidade ou não. Eu tenho essa visão. É isso que eu quero, que eu desejo. Isso precisa de coragem. Você vai precisar de coragem também, de uma vez que você enxergou esse seu desejo, tomar uma decisão, tomar a decisão de agir. O primeiro passo é sempre o passo mais difícil. Então, quando a gente está falando de coragem, a gente vai falar primeiro do autoconhecimento, de se conhecer, e na sequência a gente vai falar sobre a habilidade de tomada de decisão. Tomada de decisão também é uma competência, também é um soft skills, também é treinável e é muito complexo. Aliás, já existem estudos assim que mostram como essa nossa sociedade atual, com a quantidade de possibilidades e de escolhas, na verdade, causou até mais prejuízo para a nossa saúde mental do que o contrário. Deveria ser incrível você poder entrar numa loja de roupa e ter 20 opções só de jeans diferentes, um skinny, um isso, aquilo, alto, baixo, quando na verdade os estudos psicológicos mostram que isso causa muita, mas muita angústia e ansiedade. A ansiedade, inclusive, é um dos grandes males da nossa atualidade, é a doença quase que número um que está cometendo as pessoas de diferentes idades, mas principalmente os mais jovens, e grande parte dessa ansiedade é o peso que tem da escolha. E a escolha costuma ser tão difícil por isso, porque você acaba se sentindo responsabilizado de fazer a melhor escolha. Está nas suas mãos. Você fazer o melhor possível daquilo. Enquanto se você chega numa loja e só tem um modelo de jeans, um ou dois,
você mais tranquilamente chega e fala, não, esse aqui ficou melhor no meu corpo e acabou e vai embora. Mas a responsabilidade de ter muitas oportunidades te faz mais ansioso, e com maior chance de arrependimento, de não, poxa, eu sabia, deveria ter escolhido o outro, ou outro, ou outro, ou outro. Então, escolhas tornaram a vida difícil, as redes sociais impulsionaram e muito isso, porque ali você está vendo muitas escolhas escancaradas, não precisa nem sair de casa, não é isso? Você está vendo várias opções. E no mercado de trabalho também. Se a gente, até bem pouco tempo atrás, tinha escolhas relativamente limitadas de procurar um trabalho na sua cidade, pegar, imprimir, literalmente imprimir o seu currículo, botar ali, e esperar o telefone tocar e tal. Hoje a coisa está muito mais complexa. Hoje todo mundo sabe que você pode trabalhar, seja em qualquer lugar do Brasil, você pode ter muitas opções de trabalho remoto e trabalhar em qualquer lugar do Brasil, mas até mesmo fora do Brasil. E diante disso, tomar uma decisão do que você quer, e inclusive de estudo também, se para os meus avós a escolha era relativamente simples, era engenharia, medicina, arquitetura, não é isso, direito, né? Hoje, olha a quantidade de carreiras que podem ser perseguidas, e dentro de cada uma dessas escolhas aí, direito e tal, são um monte de áreas possíveis que você pode escolher. E dentro dessas áreas possíveis, as possibilidades de carreira enormes, seja de abrir uma startup, correr atrás da sua ali do seu sonho, fazer a sua própria empresa, que não era uma opção até bem pouco tempo atrás tão disponível assim, você sentar, empreender para o cowork. Então, a tomada de decisão que envolve o primeiro passo, que sempre é o mais difícil, e decidir, enfrentar os desafios, enfrentar as incertezas, é também fundamental, é um passo que vai exigir muita coragem, esse primeiro passo. E, além do autoconhecimento, a tomada de decisão, a gente vai falar também de criatividade e inovação. Por que criatividade e inovação? Porque, de novo, para a gente inovar, para a gente ser criativo, também precisa de coragem. A coragem de fazer diferente dos outros. As pessoas, de modo geral, não só se sentem julgadas, né, de repente serem ridículas, de estarem fazendo isso, fazer algo diferente dos outros exige coragem, né? Que pode dar errado. É uma forma também, como a gente fala, de uma situação de vulnerabilidade. É o oposto da zona de conforto. Quando você está fazendo algo não criativo, onde entende-se por não criativo, um caminho que já foi percorrido antes, já foi testado e já deu certo. Isso é você se colocar num lugar que realmente você não precisa de muita coragem, basta você ser não preguiçoso e botar a mão na massa, mas você não precisa de coragem, não precisa de ousadia, você vai fazer algo que comprovadamente já deu certo, você está na sua zona de conforto e você, portanto, não está vulnerável. E já a inovação, ela exige esse pensamento criativo que pede pela coragem de você pensar com a sua própria cabeça, pensar a partir do seu aprendizado, das suas experiências, do que você aprendeu com o colega, você aprendeu no livro, na aula, de diversas formas, acreditar que dá para fazer alguma coisa que seja diferente. Isso também exige muita coragem, isso vai te deixar num lugar vulnerável, porque você vai estar inovando, você vai estar trazendo algo que ninguém nunca fez antes. E é óbvio que pode dar errado. E, aliás, é importante você estar pronto, que pode dar errado,
Mas esse dar errado, a gente precisa também pensar com muita calma esse dar errado. Será que é errado a gente descobrir que uma determinada solução não deu certo? Então, o Tesla também falava isso, que ele nunca falhou. Ele descobriu mais uma maneira que não deu certo. Então, vá lá descobrir mais uma forma que não deu certo e continue. Isso não é falhar, mas é preciso de coragem. E, finalmente, para fechar esse módulo de coragem, é a coragem de persistir. A coragem de você, como a gente acabou de falar, quebrou a cara, não observou os resultados que você esperava, não foi como você imaginava, muitas vezes não é mesmo. Como é que você faz para seguir adiante, para perseguir e ter essa resiliência, né? Onde resiliência é um termo emprestado da física mesmo, para falar de uma propriedade dos materiais, de uma vez submetidos a uma certa pressão e ficarem, portanto, deformados, eles retornarem ao seu estado original. Então, como é que a gente obtém, né, essa resiliência de depois de levar um tombo, depois de ter sido confrontado com os resultados que não eram o que a gente queria, não eram os desejados, enfim, precisamos de coragem. Precisamos de coragem para levantar, falar, não, olha só, realmente não foi como eu esperava, mas eu acredito, esse é o caminho que eu quero, eu aprendi, já dizia Nelson Mandela, também gosto dessa, eu nunca perco, eu ganho ou aprendo, o que que eu aprendi com isso? E isso precisa coragem. Muitas vezes as pessoas sequer querem admitir ou que erraram, ou que se decepcionaram, que elas esperavam alguma coisa diferente daquilo. Às vezes dói, dói mesmo, e por isso que eu coloquei aqui no C da coragem, de você admitir para você mesmo que as coisas não aconteceram como você esperava, você se perdoa e repete comigo. Eu não sabia as coisas que eu sei agora. Pronto, agora eu sei. Eu posso seguir, eu posso ajustar as velas, eu posso mudar de rumo, eu posso seguir em frente e com a tal da garra, que é, segundo a pesquisadora americana Angela Duckworth, ela, na pesquisa dela sobre sucesso, ela diz que é o fator número 1 de sucesso profissional é a garra, quem tem garra, quem enxerga a vida não como um sprint, mas como uma maratona, a pessoa que está ali dia e noite, persistindo, fazendo o que é necessário, encarando as eventuais decepções e desilusões e seguindo reto. Essas são as pessoas que, na pesquisa dela, no final, acabam vencendo. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro módulo, é o módulo da coragem. Coragem de se conhecer e saber o que quer. A coragem de tomar uma decisão e dar o primeiro passo e seguir em frente. A coragem de ser criativo, de impor a sua marca, de inovar e se colocar numa situação de vulnerabilidade. E, por fim, a coragem de levantar quantas vezes forem necessárias. Bem-vindos ao CORE.